Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 1º de setembro de 2021 e vamos aí falar sobre o Bitcoin e as principais altcoins do mercado. Gente, infelizmente hoje também eu não vou ter tempo para analisar todas as moedas, tá? Porque geralmente eu gasto muito tempo para gravar um vídeo analisando aí muitas moedas. Bem pessoal, então vamos lá. Antes de começar, gostaria de convidar vocês a conhecer a corretora FTX, a corretora com uma das taxas mais baixas do mercado de criptomoedas. Deposite e saque em reais por meio de transferência bancária ou BRZ. Opere mercados futuros utilizando sua banca em moeda fiduciária, criptomoeda ou ações americanas como garantia. Operando na FTX, você consegue colocar ordens de alvo e stop loss ao mesmo tempo e ainda gerenciar o seu risco, já sabendo quanto pode perder e ganhar antes mesmo de abrir a operação. Você também consegue modificar as ordens simplesmente arrastando elas no gráfico. Na descrição do vídeo e no comentário fixado vai ter o link para você se cadastrar na FTX. Utilizando esse link você ganha $5 para gastar em taxas e 5% de desconto nas taxas dos trades. Eu sou um dos embaixadores da FTX no Brasil. Se você for institucional, a gente tem uma proposta bem interessante e vai ter aí o link para os institucionais. Basta você preencher esse formulário que nós entraremos em contato. Aí na descrição do vídeo vai ter também o link da Atami, que é a plataforma que eu utilizo para ver gráficos, para gerenciar meu portfólio de criptomoedas que estão em diversas exchanges, utilizando somente essa plataforma e também para gerar relatórios de trade. Se cadastre e aproveite. Então vamos lá, pessoal, vamos aí falar do Bitcoin, que ontem a gente teve o fechamento do gráfico mensal do Bitcoin. E aí, como que fechou o mês de agosto? O mês de agosto fechou aí com 13% de alta em todo mês, né? O que foi bom, tá? Pessoal, se a gente olhar aqui, a gente vê que a gente teve aí um setup 9.1, 9.2 na verdade, armado aqui, né? A média móvel exponencial de 9 períodos foi virada para cima, deixa eu ver. Isso, a média móvel exponencial. Então, foi um sinal de compra aí no mensal, tá? Para operações de position com stop abaixo aqui da mínima, né? Que tá lá na região dos 29.296, tá? Então, isso aí seria um sinal de compra de longo prazo. Porém, pessoal, esse setup 9.2, 9.3, eles costumam não ter uma taxa de acertos tão alta, mas observem só vezes aí em que a gente teve essa virada, né, da média móvel para cima, o Bitcoin explodiu. Aqui também, lá em abril de 2019, a gente teve uma virada, o Bitcoin também deu uma explodida. Enfim, pessoal, vários momentos aí em que aconteceu essa virada da média móvel exponencial no gráfico mensal, a gente teve uma explodida, tá? Eu tô dizendo que vai ter, não tem como eu afirmar isso, porque é probabilidade, né, pessoal? O setup erra e o setup acerta. E esse setup aí ele deve ter em torno de uns 50, 60% de acerto aí a favor da tendência aqui no gráfico mensal, tá? Então, sobre o gráfico mensal é isso, para mim ele fechou bonito. Lembrando, pessoal, mês de setembro o pessoal costuma dizer que costuma ser um mês de queda, né? Historicamente, mas eu não tô me apegando tanto a isso por enquanto, tá? Se eu ver algum sinal claro de queda, eu vou falar, olha, realmente estamos em setembro, estamos tendo aí um sinal de queda, mas no momento eu não vejo isso, beleza? Bem, pessoal, aqui no gráfico diário hoje estamos aí subindo, chegou a subir chegou a subir quase 4% hoje, né? E é o que eu falei ontem daquele rompimento daquele triângulo, pessoal. Não confio nesses rompimentos de triângulos contra a tendência, de padrões contra a tendência, tá? Se a gente olhasse aqui, a gente via que tinha um triângulo. Tava bem claro esse triângulo, né? A gente via aqui o triângulo e tal. Aí o Bitcoin foi lá, rompeu para baixo o triângulo, rompeu a cabeça do pivô aqui e voltou, tá? É o típico falso rompimento aí que acontece nesses momentos em que o Bitcoin ele ou qualquer ativo rompe contra a tendência, tá? Então, para mim, pessoal, a gente tem um mercado aí que está lateral nos últimos dias, a gente não tem padrões gráficos sendo rompido por enquanto, mas a gente aqui, pelo menos eu vejo aqui uma formação de uma possível bandeira de alta aqui nessa região, tá? E essa bandeira de alta aí poderia nos, nos dar aí continuidade a essa pernadinha de alta que o Bitcoin fez aqui.
desde o dia 19 de agosto, né? Se a gente projetar para cima essa pernada de alta, o alvo estaria lá na região dos 55 mil dólares, viu, pessoal? Bem, pessoal, outra coisa interessante da gente lembrar aí estamos aí em um momento em que a gente está próximo de 61% da retração de Fibonacci, tá? Que está na região aqui dos 51 mil dólares. A gente vê aí em 51.115 dólares, a gente tem 61% da retração de Fibonacci no gráfico da Bitstamp. E lembrando, pessoal, 61% da retração de Fibonacci costuma ser um ponto de resistência muito forte, beleza? Então, a gente sabe aí que a gente precisa que o Bitcoin rompa os 51 mil dólares para a gente efetivamente poder confiar aí que ele vai voltar para uma tendência de alta. O gráfico mensal tá dizendo aí, tá dando sinais de alta, o semanal tá dando sinais de alta. Então, eu tô suspeitando que essa acumulação que ele tá fazendo aqui nessa região pode ser para pegar força e romper 61% da retração de Fibonacci e embalar em outra alta, beleza? Pode haver alguma correção no meio do caminho? Sempre pode, né? Por isso que a gente tem que analisar todos os dias o gráfico, observar tudo que está acontecendo para a gente conseguir antever esses movimentos, tá? Mas esses rompimentos de cunha, que a maioria dos analistas estão vendo aqui, uma cunha sendo rompida para baixo, né? Eu, sinceramente, eu não confio, tá? Porque tá contra a tendência principal do Bitcoin e também porque esses rompimentos contra a tendência, eles realmente são difíceis de confiar, assim como foi o rompimento daquele triângulo que eu estava comentando ontem. Falei, gente, esse rompimento aí eu não opero, tá? Não vou entrar vendido aqui, não tenho coragem, porque eu acho que vai ser armadilha e foi uma armadilha. Então, pessoal, Bitcoin, na minha visão, ele tem uma enorme, uma gigantesca probabilidade de vir aqui buscar esse último topo, pelo menos, tá? Eu diria que uns 80% de probabilidade de ir buscar aqui essa região dos 50.600 dólares, viu? Pelo menos ali existe a chance grande, uns 80%, a chance muito alta mesmo aí para análise gráfica, uma vez que ele está segurando muito aqui nesse suporte da região dos 46 mil, então ele deve de novo ir testar a resistência ali na região dos 50.600 dólares, tá? Tô dizendo que é para comprar para hold? Não, eu acho que quem faz hold deveria fracionar, tá? Entrar fazendo preço médio, beleza? Bem, pessoal, outra moedinha aí que a gente não pode deixar de comentar é Ethereum. Se a gente for aqui pro gráfico da Ethereum, pessoal, a gente tem aí a Ethereum já buscou o alvo daquele triângulo descendente, foi rompido para baixo e agora está na região dos 3.700 dólares, que era o alvo daquela bandeira de alta que foi rompida para cima. Se eu não me engano, foi uma bandeira de alta mesmo que eu comentei com vocês, que foi rompida aqui para cima e deu sequência aí a esse movimento da Ethereum de buscar aí a região dos 3.700 dólares, né? Que é o alvo aí dessa bandeira, dessa pernada de alta, se a gente projetasse ela para cima. Tava aqui nessa região dos 3.700 dólares aproximadamente. Eu acho que foi no gráfico de 4 horas que eu projetei essa pernada de alta. Deixa eu ver. Não sei se eu não lembro se eu projetei o retângulo para cima. Enfim, o alvo estava aqui nessa região dos 3.700 dólares. Na Ethereum dólar a gente já bateu o alvo, beleza? Se a gente for aqui para o gráfico da Ethereum Bitcoin, a gente vê aí que também já bateu o alvo daquela cunha descendente que foi rompida para cima, tá? Então, Ethereum bateu o nosso alvo aí da cunha descendente rompida para cima. Agora, a Ethereum chegou aí numa região de resistência, né? A gente vê que essa região aqui dos 77 mil satoshis é uma região que já foi suporte algumas vezes, já foi resistência em outras vezes. Então, vamos ver aí se ela vai conseguir passar. Mas, ao que tudo indica, aparentemente ela tem tudo para passar, tá? E a Ethereum subindo, ela tende a puxar a maioria das altcoins. Se a gente projetar para cima aqui, esse triângulo descendente que foi rompido para cima, pessoal, aí olhando um prazo maior, esse triângulo foi formado entre maio e agosto, então demora um pouco mais mesmo para alcançar o alvo, tá? O alvo estaria lá na região dos 90 mil satoshis. Então, se a Ethereum aí for buscar o alvo dele, nas próximas semanas ainda tem mais espaço para a Ethereum subir, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de analisar é a Cardano, pessoal. A Cardano que está aí subindo nos últimos dias, rompeu o topo histórico. E, pessoal, continuo vendo aí na Cardano um triângulo ascendente que foi rompido para cima, tá?
Então a gente precisa aí que ele, desculpa, ele não foi rompido, né? Ele não foi rompido, tá? Mas caso ele seja rompido, pessoal, o alvo desse triângulo ascendente, ele seria lá na região dos 3 dólares e 50 centavos, tá? A Cardano agora está em 2,88. Então, a Cardano aí, se romper para cima esse triângulo, pode ficar interessante. Vamos ficar de olho, porque o mais provável é que ele seja rompido para cima. E lembrando que a Cardano rompeu o topo histórico, então ela não tem resistências aqui na frente, ela tem muito espaço para subir. E se a gente projetar esse buraco que ela fez no gráfico para cima, a gente veria alvo aí para Cardano, para o rompimento de topo histórico dela, lá na região dos 3 dólares e 93 centavos e 95 centavos aproximadamente, tá? Então a Cardano, pessoal, é uma moeda ainda que tem potencial para subir mais esse ano, apesar dos pesares, apesar dela já ter subido bastante aí recentemente, beleza? Outra moedinha aí que não podemos deixar de falar é a Solana. Solana tá subindo sem parar nos últimos dias, né, pessoal? E a questão da Solana é o seguinte: ela rompeu os últimos topos históricos, tá? Ela não tem resistência aqui na frente. Então, ela não tem um alvo muito claro, ela não tem um ponto aí até o momento que indica que ela vai parar, tá? Então, perspectiva para Solana é que ela continue fazendo esses topos e fundos cada vez mais altos, por enquanto, tá? Ah, Tainan, é um momento bom para comprar, para hold? Olha, eu sinceramente, eu penso que existem muitas outras oportunidades legais no mercado nesse momento e eu gosto de comprar quando a alta tá começando, tá? Eu não gosto de comprar depois que já passou, por quê? Eu não tenho certeza se ela vai corrigir, eu não tenho segurança para entrar em algo que pode corrigir. Ela subiu muito aí nos últimos dias, então se ela corrigir de uma hora para outra, vai ser muito. Por exemplo, ela tinha feito essa subida aqui em março, né? Subiu, abril, maio. Quando ela corrigiu, ela fez uma correção muito pesada. Ela caiu aí em mais de 50%, tá? Então, eu não vou comprar ela agora, eu vou procurar oportunidades que podem ficar interessantes, assim como a Cardano quando romper aquele triângulo ascendente para cima. Provavelmente, eu pelo menos, aí é crença minha, tá? Eu acredito que rompe aquele triângulo ascendente para cima aí nos próximos dias. E é uma oportunidade melhor, dá para entrar com stop, dá para fazer uma operação disciplinada. Aqui você não vai ter como colocar stop, porque está com muita volatilidade. E o gráfico com volatilidade, ele é mestre em pegar os stops da galera, beleza? Outra moedinha aí que a gente não pode deixar de comentar é a BNB. A BNB, pessoal, BNB, ela tá aí, lá no 61% da retração de Fibonacci, tá? Fez um topo duplo, rompeu para baixo o alvo, tava lá na região dos 410 dólares, mas eu não tô confiando muito nesse alvo, viu? O mercado tá num contexto aí altíssimo, o Bitcoin pode subir mais, e eu tô vendo aqui agora uma bandeira de alta, pessoal. Se a BNB romper para cima essa bandeira de alta, aí, meus caros, provavelmente ela vai conseguir romper aqui 61% da retração de Fibonacci, vem buscar o alvo desse triângulo em 530 dólares aproximadamente. E se a gente projetar para cima a última pernada de alta aqui da BNB, vamos ver se a gente consegue ver esse padrão no diário. Consegue. Perfeito. Se a gente conseguir projetar para cima, o alvo seria aproximadamente lá nessa região aqui de 78% da retração de Fibonacci em 580 dólares aproximadamente, tá? Então, vamos ficar de olho porque a BNB é uma que pode dar oportunidade aí em breve, caso ela rompa para cima, beleza? Outra moedinha aí que a gente não pode deixar de comentar é a XRP, pessoal. A XRP, na situação aí parecida, né? Ela tinha feito aquela bandeirinha de alta no gráfico de 5 minutos aquele dia, eu comentei, já buscou o alvo, tá? E se a gente for para os tempos gráficos maiores, aqui no gráfico de 4 horas, ela também fez uma bandeira de alta mais recentemente aí. Vamos ver se ela já buscou o alvo final dessa bandeira, né? Ela ainda não buscou o alvo final, pessoal. O alvo final se encontra na região de 1 dólar e 28 centavos. Tá? Que se a gente traçar aqui, a gente vê que é uma região de resistência, observem só. Então, para a XRP, ainda tem perspectiva dela chegar lá naquela região, beleza? Eu só não compraria XRP agora, pessoal, para operações de longo prazo, tá? Eu não compraria sem stop. Eu tentaria entrar aqui no possível rompimento desse triângulo que parece estar rompendo aqui nos tempos gráficos menores, beleza? A gente vê um triângulo simétrico aí sendo rompido, tá? Então, rompeu a cabeça do pivô aqui, pode ficar interessante se ela for buscar o alvo desse triângulo simétrico que foi rompido aqui nos tempos gráficos menores, o alvo estaria lá na região
de 1,30, né? Aproximadamente 1,28, que seria o alvo daquela bandeira maior, tá, pessoal? Então, XRP, se eu fosse entrar, eu tentaria entrar nesse movimento menor aqui, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é a Dogecoin. Dogecoin tá aí, né, pessoal? Tá fazendo aí movimentos confusos até, tá? Ela rompeu para baixo aquele triângulo simétrico que eu comentei, mas eu não confio em rompimentos contra a tendência. É o mesmo caso do Bitcoin que fez aquele triângulo ontem, né? Rompeu para baixo e agora tá aí subindo, tá? A Dogecoin, pessoal, o alvo desse triângulo simétrico que ela fez está lá na região de 21 centavos de dólar, tá? Vai, Tainan. Eu não sei, eu não confio, porque o contexto do mercado tá altista. Se o mercado tá altista, eu entrar em short em uma moeda, se eu não vejo nenhum sinal muito claro de reversão nela, é arriscado, tá? E se a gente olhar um prazo um pouco maior, a Dogecoin está projetada lá na região de $1,83, de 83 centavos aproximadamente. $1 não, viu, gente? Confusão da minha cabeça aqui. É tanta moeda que às vezes eu me perco. Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é a Polkadot. Polkadot, pessoal, rompeu para cima aquele triângulo simétrico que a gente havia comentado, tá? O alvo do triângulo simétrico aqui, ele tá lá na região de aproximadamente $33, né? Esse gráfico aqui é o gráfico da TradingView que eu estou usando hoje, viu, pessoal? Se a gente olhar aqui, a gente vê que a gente tem uma resistência importante lá na região de $34, tá? Então, bem provável aí que a Polkadot, ela busque aquela região ali, uma vez que ela rompeu esse triângulo simétrico aqui, tá? E é isso, pessoal. A Polkadot tem esse alvo. Também, se a gente olhar um prazo um pouco maior, a gente vê aí uma cunha descendente que foi rompida para cima, tá? E o alvo dessa cunha, pessoal, ele tá aproximadamente na região dos $53, viu? Então, a Polkadot aí tá prometendo ir lá na região dos $53, beleza? Então, isso aí é um prazo maior, tá? E um prazo menor seria aí um alvo lá na região dos $34. Lembrando, pessoal, hoje o mercado tá subindo, depois de um dia de subida forte, pode vir um dia de correção, tá? Então, não se empolguem demais, não saiam fazendo operações alavancadas aí sem stop, sem gerenciamento de risco, porque o mercado ele costuma fazer os movimentos de queda igual fez ontem, e aí pega os alavancados, pega os irresponsáveis, tá? Bem, pessoal, token da Uniswap, na minha visão, ela rompeu aqui uma bandeira de alta, tá? Um padrão aí de continuação de tendência. O alvo dessa bandeira de alta, pessoal, ele tá aqui, se a gente projetar o alvo da bandeira só, a gente vê alvo aí lá na região dos $38, beleza? Ela também rompeu um triângulo descendente para cima, o alvo está na região dos $38, então tá confluindo bem, viu, pessoal? Para o token da Uni aí, tem grandes perspectivas aí de alcançar os $38 nos próximos dias, beleza? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar é a Bitcoin Cash. Se a gente for aqui no gráfico da Bitcoin Cash, pessoal, a gente tem aí aquela cunha descendente que foi rompida para cima também, né? Então, só que essa cunha ela foi formada entre maio e agosto, então é uma cunha gigantesca, tá? Provavelmente não busca o alvo rápido, né? E o alvo para Bitcoin Cash, pessoal, ele tá lá na região dos $930 o alvo dessa cunha, tá? Mas eu vejo aqui também que ela, apesar de ter feito um falso topo duplo, né, ela não confirmou o rompimento, ela teria que ter feito isso. Eu vim aqui confirmar, romper a cabeça do pivô para cair. Ela não fez, tá? Ela parece estar fazendo também uma bandeira de alta, pessoal. Só que ela não rompeu ainda, tá? Ela tá aí indecisa, ela tá andando de lado praticamente dentro dessa bandeira de alta. O que é que a gente faz aqui? A gente espera ela romper para cima, tá? Se ela romper para cima aqui, pessoal, esse último topo lá na região de $695, aí a gente pode considerar que existe grande chance dela buscar o alvo da bandeira, que seria, no caso, lá na região
dos US$ 1.000 aproximadamente o alvo dessa bandeira, né? Então a gente tem o alvo daquele triângulo, daquela cunha descendente rompida para cima lá nos 930 e o alvo dessa bandeira perto da região dos US$ 1.000 ali. A gente considera sempre uma região de resistência. Eu não gosto de trabalhar com um ponto específico, porque muitas vezes ou o ativo ele chega lá perto e já cai, ou às vezes ele passa um pouco e volta. Então, aquela região ali entre US$ 1.000 e US$ 900 aí seria o alvo, caso ela consiga romper essa bandeira de alta para cima, beleza? Outra moedinha aí que a gente não pode esquecer é a Chainlink, pessoal. Nossa queridinha Chainlink, que a gente tá olhando aqui todos os dias. Pessoal, Chainlink rompendo aí para cima aquela bandeira de alta que a gente vinha comentando, beleza? A Chainlink também ela rompeu um triângulo descendente para cima aí recentemente, tá? O alvo desse triângulo, pessoal, se a gente projetar aqui, a gente vê um triângulo descendente com alvo lá na região dos... Vamos ver aqui. Região dos 38, $37, beleza? O alvo dessa bandeira de alta aí que ela fez, pessoal, ele se encontra lá na região de aproximadamente também os 39, $38. Então, para a Chainlink, pessoal, tudo está dizendo aí que existe uma grande probabilidade aí dela alcançar essa região aqui dos 37, $38, tá? Lembrando que a gente tem retração de Fibonacci exatamente naquela região, então é bem provável que a Chainlink ela venha aí a buscar essa região, beleza? Outra moedinha aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, é a Litecoin. Se a gente for aqui para o gráfico da Litecoin em dólares, o que a gente vê, pessoal? A gente vê aí que a Litecoin rompeu uma cunha descendente para cima, tá? O alvo dessa cunha descendente, ele tá lá na região de aproximadamente $260, seria o alvo aí dessa cunha descendente, rompida para cima. E pessoal, a gente vê aqui que a Litecoin tá andando de lado aí nos últimos dias, tá? A gente precisa que ela rompa esse último topo aqui na região dos $190 para fazer um pivô de alta e dar sequência ao movimento de alta e provavelmente buscar aí a região dos 260. Se acontecer dela romper para baixo, que parece ser o mais improvável por enquanto, tá? Ela aí poderia cair para a região dos $130, beleza? Aí ela estaria formando aí uma espécie de topo duplo, ombro, cabeça, ombro, alguma coisa assim, com alvo na região dos $130. Se o contexto do mercado continuar altista, bem provável que ela busque ali a região dos 260, beleza? E lembrando, pessoal, análises aí de altcoins sempre estão condicionadas aos movimentos do Bitcoin. Se de uma hora para outra o Bitcoin corrige lá para os 40, a maioria das altcoins aí, elas sofreriam, tá? Não tá aparecendo por enquanto. Eu vejo maior probabilidade do Bitcoin buscar ali a região dos 560, que é o último topo, beleza? Então, aí poderia ser um ponto chave aí para o Bitcoin e a gente vai ter que acompanhar. Não, como eu sempre digo, pessoal, não adianta a gente fazer uma análise e esquecer, tá? E largar dias sem olhar, não. A gente tem que estar olhando aquela moeda que a gente está interessado, que a gente está operando todos os dias. Por quê? Porque o mercado muda, tá? E a gente vai ter que observar como ele se comporta quando ele chega em regiões decisivas, regiões de suporte, regiões de resistência, para ver aí como ele vai se comportar, beleza? Bem, pessoal, no mais é isso. Desejo a vocês aí uma ótima quarta-feira e bons negócios. Até mais. Tchau.